cara, talvez essa seja uma oportunidade para o momento que a gente está vivendo agora. Porque eu pensei também no lado dos restaurantes. Cara, esse é o pior momento que a gente está vivendo mundialmente. E os restaurantes estão sofrendo muito com isso porque eles não podem abrir. Então eles vão precisar, invariavelmente, vender por delivery. O restaurante que não tiver no delivery vai precisar abrir um delivery. E o restaurante que está num delivery, ele vai precisar melhorar o delivery dele. E aí, lembrando dessa ocasião que tinha acontecido lá em 2019, comecei a entender que eu precisava tomar uma atitude que mudasse o jogo para mim. Existem 3 alicerces que sustentam todos os nossos resultados: fotografia, prospecção e venda. E nesse material eu vou te mostrar onde deve estar a tua atenção. Porque quando você coloca foco naquilo que você tem controle, os resultados vêm invariavelmente. E se você é um fotógrafo ou aspirante que deseja faturar de 1 a 3 mil reais por dia, fotografando apenas 10 produtos, você está no lugar certo e na hora certa. Para quem não me conhece, para quem está caindo de paraquedas aqui, meu nome é Paulo Zanetti, eu sou fotógrafo de alimentos especializado em fotografia de hambúrguer, certo? Então aqui por esse canal, por esse Instagram, a gente vai falar sobre como você pode faturar 3 mil reais por dia fotografando apenas 10 produtos. E aí surge a dúvida que hoje eu vou trazer a história e a resolução de como a gente chegou nisso, porque é um espanto para a grande maioria das pessoas, pelo que eu tenho acompanhado através das outras lives, através dos outros conteúdos. E para você que está aí no YouTube, vem para o Instagram, porque aqui você tem a oportunidade de fazer perguntas ao vivo e ser respondido ao vivo. Isso não quer dizer que eu não vou responder o teu comentário que vai estar aqui embaixo, mas é mais interessante quando a gente interage de forma ao vivo, certo? Então vamos lá. Cara, que diabos é imersão PFZ Studio? De onde eu tirei isso? De onde saiu essa ideia? A grande verdade é que antes da pandemia, eu já vivia da fotografia, exclusivamente da fotografia de alimentos. Eu já tinha um mercado de atuação, já tinha feito alguns trabalhos com expressividades, para hamburguerias com expressividades, para restaurantes com expressividades. Eu não era focado só em fotografia de hambúrguer, eu atendia todos os tipos de restaurantes. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia... calma aí que eu tô pulando a história, né? Nesse momento onde a gente atendia todos esses tipos de restaurantes e hamburguerias e o que aparecesse ali pra gente, a gente fazia. A gente já fazia prospecção ativa. Tô batendo no microfone toda hora. A gente já fazia prospecção ativa, a gente já fazia reunião de venda com o cliente, né? Só que tudo de forma presencial. Então eu já tinha lançado, eu acho que uma turma do programa PFZ Studio, que foi o piloto, por assim dizer, do nosso primeiro curso online, onde a gente, enfim, teve a oportunidade de acompanhar os alunos, entender os alunos como eles se desenvolviam, quais dificuldades que eles tinham, teve a oportunidade de fazer mentorias nesse meio tempo. E a imersão PFZ Studio ela surgiu pós-pandemia. Por que pós-pandemia? Quando entrou a pandemia, nenhum restaurante mais tinha a possibilidade de abrir ao público. E eu não podia mais ir presencialmente por questões de segurança e por questões legais. Eu não podia mais ir presencialmente até o restaurante para atender o restaurante. Então eu pensei o seguinte, foi início de 2020 a pandemia, né? Março ou maio, acho que 20 de março foi o lockdown da pandemia. Eu pensei o seguinte, falei, cara,
que eu vou fazer? Né? Eu sou fotógrafo de alimentos, eu vivo disso, né? Tenho outras habilidades? Tenho, mas não quero sair do mercado. Quero continuar trabalhando com a fotografia de alimentos, então preciso achar um jeito de fazer isso acontecer, né? Então, naquele momento, eu fiquei pensando, maturando, enfim, em formas de fazer aquilo ser possível em meio à pandemia. E aí eu me lembrei que em 2019 eu tinha atendido um cliente de forma remota, que era um cliente chamado Brasileiro. Ele era do Piauí, se eu não me engano, e o trabalho tinha funcionado super bem. Ou seja, a gente conseguiu fazer toda a parte de pré-produção, toda a parte de organização e mood da campanha, tudo de forma online, tudo através de reuniões online. Falei, cara, talvez essa seja uma oportunidade para o momento que a gente está vivendo agora, né? Porque eu pensei também no lado dos restaurantes. Esse é o pior momento que a gente está vivendo mundialmente. E os restaurantes estão sofrendo muito com isso porque eles não podem abrir. Então eles vão precisar, invariavelmente, vender por delivery. O restaurante que não tiver no delivery vai precisar abrir um delivery. E o restaurante que está num delivery, ele vai precisar melhorar o delivery dele. E aí, lembrando dessa ocasião que tinha acontecido lá em 2019, comecei a entender que eu precisava tomar uma atitude que mudasse o jogo para mim, porque eu não poderia simplesmente parar de trabalhar. Eu não tinha uma reserva de emergência que me deixasse 6 meses sem a necessidade de trabalhar. Então eu precisava fotografar, eu precisava continuar em movimento. A solução que eu encontrei foi atender clientes de forma remota. E nesse meio tempo, eu comecei a entender que a hamburgueria, né, os trabalhos de hambúrguer que a gente tinha feito, eles tinham muita expressão no mercado em relação aos outros trabalhos que a gente tinha realizado. Então a gente já tinha atendido o TT Burger, a gente já tinha atendido o Burguês, a gente já tinha atendido a Hobby Hamburgueria. Então, todas as hamburguerias regionais aqui do Rio de Janeiro que têm muita expressividade no mercado, tanto do Rio quanto fora do Rio, né? São hamburguerias que têm expressividade nacional. Hoje, segundo o iFood, eles são a maior hamburgueria delivery do Brasil. E aí eu enxerguei aquilo como uma oportunidade. Então, eu conversei com alguns colegas e com algumas pessoas que eu tinha como referência naquele momento e perguntei, falei, cara, o que você acha de eu focar só nisso aqui para fazer dessa forma? E, cara, 90% das pessoas falaram para mim, cara, isso é um tiro no pé. Você vai deixar de atender um monte de restaurante, você vai deixar XYZ, você não faz sentido. Então, a grande maioria me desencorajou a tomar essa atitude, a tomar esse caminho que naquele momento eu estava começando a cogitar. E tem uma frase muito boa do Flávio Augusto, se eu não me engano, que ele fala que quando as pessoas te chamam de louco é porque você está no caminho certo. E eu agarrei aquilo como uma verdade. Eu falei, cara, se está todo mundo não enxergando essa oportunidade, que eu estou enxergando na minha mente muito claro, cara, eu acho que pode dar bom. E aí eu comecei a fazer prospecção, né? A prospecção chamando para uma reunião online, porque antes era reunião presencial, era um papo presencial, e comecei a fazer a prospecção do jeito que eu fazia lá no início, com um volume muito grande de prospecções. Foi aí que eu descobri que o máximo de prospecções pelo Instagram era 50. Foi aí que eu descobri que eu precisava melhorar ainda mais a minha comunicação e as imagens que eu tinha que mandar no meu portfólio ali no primeiro contato. Foi aí que eu descobri um monte de novas coisas, né? Que antes funcionavam no mundo sem ser 100% digital, como eu trabalho hoje. E, cara, em menos de um mês executando esse trabalho, de prospecção, chamando os clientes para uma reunião online, eu consegui marcar
a minha primeira reunião online, que nunca tinha acontecido antes, porque eu tinha muito medo. Assim, o medo que vocês têm hoje era exatamente o medo que eu tinha no início. Cara, online, será que vai funcionar? Será que eu vou passar credibilidade para o cliente? Será que, putz, naquela época eu ainda morava na casa da minha mãe, eu não tinha o meu escritório, eu não tinha um lugar fixo para atender. Todos esses medos passavam na minha cabeça. Mas, cara, era a única saída que eu tinha naquele momento. Ou era fazer de forma online, ou era não fazer. E aí eu fiz essa primeira reunião. Era um restaurante do Rio de Janeiro. Na época eu ainda trabalhava com a Norma Lima como food styling. E foi aí que eu aumentei o meu ticket pela primeira vez. Fiz a reunião, fiz todos os passos muito capengas do que eu passo hoje com vocês, com uma clareza e com uma tranquilidade e uma masterização. Enfim, já me é inato isso. Fiz uma reunião, cara, com uma cola do lado ali, né, das etapas da reunião, do que eu tinha que perguntar, do que eu tinha que falar. E a reunião, cara, foi um desastre. Um desastre. Porém, eu cumpri todas as etapas ali da reunião, porque eu tinha uma cola. A conexão caiu no meio da reunião. Eu esqueci os 3 pilares da fotografia comercial. Eu esqueci como é que o curso que eu tinha feito lá de marketing, eu esqueci os 3 pilares que o cara tinha falado para mim, né? Que hoje a gente está na rede social para se conectar com as pessoas, para consumir um conteúdo de entretenimento, né, para relaxar e para consumir algum conteúdo que seja relevante para a gente. Então eu esqueci várias partes e aí eu pedia para pausar, voltava, mas eu acho que foi ali um empurrãozinho de Deus para mostrar que aquele era o caminho que eu deveria seguir a partir daquele momento. E no final da reunião eu tinha um preço em mente que na época era R$3.000 a minha diária já, fotografando 10 produtos. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou aumentar o valor do ticket, né? Porque eu fiz toda a apresentação, as 5 etapas, pré-produção, produção de cena. Bati no microfone de novo. Então, pré-produção, produção de cena, tal. Expliquei tudo bonitinho e tal. Falei, cara, vou aumentar e ver. Qualquer coisa eu negocio para diminuir o valor, enfim. E aí eu fiz essa primeira reunião online e cobrei R$3.700. E o cliente falou, cara, ótimo, vamos só alinhar o que a gente vai precisar dessa sessão para que a gente siga para os próximos passos. O cliente que falou isso para mim. E eu falei, cara, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Como assim, R$3.700, 10 produtos? E o cliente aceitou. Mesmo eu errando, mesmo eu estando inseguro com a reunião, fluiu, rolou. Esse é o caminho. É para ir, é nessa direção que eu tenho que ir. E, cara, depois desse cliente, eu não parei mais de fazer dessa forma o trabalho. E aí eu comecei voltei, né, a manter aquela continuidade de prospectar 100, 200 restaurantes por dia, fazer reunião, melhorar o script da reunião, né, elaborar melhor as etapas, enfim, afinar aquele processo de venda que era, naquele momento, extremamente necessário. E isso foi 2020, início de 2020. E aí a gente atendeu, se eu não me engano, o Bob Beef, que também virou um case de sucesso no Rio de Janeiro. Eu acho que depois eles expandiram e abriram uma nova unidade em Brasília. E eu falei, cara, eu acho que está no momento de eu atender menos clientes, com um ticket maior e focar só em hamburgueria. Por quê? Porque eu já tenho muitos cases de clientes, muitos, 4 cases de clientes que tiveram sucesso após eu ter feito o trabalho para eles. Então faz sentido na minha cabeça, fazia sentido na minha cabeça eu subnichar.
Que é isso que eu falei para vocês há semanas atrás, né? Que hoje é muito claro na minha cabeça. Quanto mais a gente subnicha, mais da autoridade as pessoas enxergam a gente. Eu falei, cara, vou subnichar. E aí eu fiz um texto na época no Instagram, acho que no início de 2020 mesmo, em março ou abril de 2020, falando que a gente ia diminuir o número de sessões que a gente ia fazer, passar a atender no máximo de 6 a 8 sessões por mês e focar só em hamburguerias, porque aquilo ia fazer com que a gente desse mais atenção ao nosso processo e aos clientes que a gente queria atender. Ou seja, eu praticamente falei para o mercado, olha, eu não vou ter agenda para todo mundo, eu vou focar só em uma culinária e vocês que lutem. E cara, não vou mentir para vocês que no início foi muito difícil, porque apareciam, né, as tentações são grandes, então apareciam vários restaurantes querendo fotografar com a gente, mandando mensagem. E aí vários eu digo, tipo assim, não é uma quantidade também absurda, mas sei lá, pelo menos 6 pedidos de orçamento por mês de restaurantes que não eram hamburguerias. E eu simplesmente desqualificava aquele cliente. Eu foquei só em hamburgueria. E começou 2020, a pandemia começou a rolar. Eu foquei só em hamburguerias, prospectei só em hamburguerias. E, cara, no ano de 2020 o nosso faturamento não foi bom, deve ter sido uns 70 mil reais no máximo, porque eu tinha subnichado muito. Então, o mercado, eu não estava acostumado com o mercado tinha me... Enfim, estava tudo muito louco, cara. Ninguém sabia o que ia acontecer da pandemia, o que seria da pandemia. 2021 já foi muito melhor. A gente passou de um faturamento de 60, 70 mil para 120 mil reais. Então, porra, já começamos a faturar mais de 10, 15 mil reais por mês, né? Atendendo ali uma média de 3, 4 clientes. E aí eu digo 3, 4 clientes porque, cara, quando eu atendia um, eu parava de fazer a prospecção, não tinha estruturado ainda, né, todo o negócio para fazer aquilo acontecer de forma contínua. Então, parava de fazer prospecção, atendia aquele cliente, fazia a pré-produção. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam na minha equipe. E foi se desenrolando. E aí veio 2021 com um faturamento bem mais expressivo. E foi mais expressivo porque a água bateu na bunda. Ou seja, quanto mais eu subnichava, mais eu precisava mostrar trabalho e mostrar resultado. Então, é claro que em um mês a hamburgueria não tem uma mudança tão grande de faturamento. Ao longo de 3, 6 meses, ela já tem um resultado completamente diferente. Então, comecei a trazer, né, o que eu falo para vocês de prova social, para as minhas reuniões de venda. Então, aquilo foi aumentando a minha conversão. E por isso que a gente teve um faturamento maior. E nesse meio do processo, quanto mais provas eu coletava, quanto mais clientes com sucesso, reputação, a gente conseguia fazer vender mais eu ia aumentando o meu ticket. E aí eu saí de 3.700, fui para 4.200. Minto, fiquei um tempo em 3.700, porque naquela época, porra, era bom demais para ser verdade para mim. 3.700 em uma diária para mim era maravilhoso. Aí depois eu comecei a atender clientes de outros estados. Aí eu comecei a aumentar o faturamento. Falei, cara, vou aumentar da minha cabeça, da minha loucura. Eu já sabia fazer a precificação, eu já tinha a minha precificação na época girava em torno de R$ 1.800, era o meu custo mínimo com 100% de lucro. R$ 1.800 ou R$ 2.000, uma porra dessa. E aí eu comecei a testar, cara. Comecei a no final da reunião de vendas, o valor é R$ 4.000. E aí o primeiro cliente pagou. O valor é R$ 4.500, o primeiro cliente pagou. O valor é R$ 5.000, o primeiro cliente pagou. E hoje a gente está no patamar de R$ 6.500 por uma diária de fotografia. Então,
Parece muito absurdo para quem escuta pela primeira vez, mas eu acho que contando esse passo a passo para vocês fica mais crível. Entender o porquê que a gente consegue cobrar esse valor, porque a gente subnichou a fotografia, né, de uma forma muito assertiva. E aí eu digo muito assertiva porque, cara, hoje no iFood a culinária que mais vende é hambúrguer. Então a gente está posicionado na maior fonte de renda, por assim dizer, do iFood. Então tem o maior número de restaurantes. Então isso fez com que a gente conseguisse atingir mais de 50 mil restaurantes através da prospecção. E cada vez que você faz um trabalho com mais expressividade, que o cliente dá mais, se destaca mais no mercado, mais aquilo agrega valor para o nosso trabalho. E aí a gente começa novamente nesse... Aliás, começa não, né? A gente continua nesse círculo virtuoso de crescimento. O resultado do cliente é o meu resultado. E se o resultado do cliente é o meu resultado, eu vou fazer de tudo para ele vender mais. Por isso que a gente fala, né, da reunião de vendas, de educar e mostrar para o cliente quais são as melhores práticas do mercado para que ele tenha um faturamento mais rápido. Eu não faço aquilo porque eu tirei da minha cabeça. Eu faço aquilo porque eu quero que o cliente tenha resultado. Quando ele tem resultado, eu tenho resultado. Eu tendo resultado, eu viro referência. Hoje, algumas pessoas chegam até a gente com essa percepção. Cara, vocês são a maior referência no mercado de hamburgueria. Então, isso, o cliente já entra na reunião sabendo que o que eu vou cobrar para ele não é R$1.000 numa sessão. Ele já sabe que a gente, alguns clientes, né, nem todos, já sabem que a gente trabalha de forma remota. Trabalhar de forma remota exige equipe, né, na cabeça do cliente. Exige equipe, exige logística, exige um monte de outras coisas que vão agregando valor e encarecendo, entre aspas, o trabalho. Então, subnichar, entender esse momento de mercado, fazer aquela decisão lá no início da pandemia, hoje a gente colhe todos esses frutos. E é o que eu falei para vocês. O que eu falo para vocês com muita frequência é faturar de R$1.000 a R$3.000 por diária, fotografando apenas 10 produtos. Porque isso hoje, para mim, a realidade é extremamente viável. Eu vi isso acontecer. Eu acompanhei esse movimento meu. E aí, depois que eu acompanhei esse meu resultado, eu comecei a ver os meus alunos tendo esse resultado. Porra, eu tenho uma dos grandes resultados que a gente tem em relação aos alunos. Eu tenho um aluno que conseguiu faturar R$5.000 em um projeto. Então já saiu desse patamar de R$3.000. Então hoje falar para vocês que é tranquilo de fazer, que existe um passo a passo, que existe um método de você conseguir fazer isso, né? Sair do zero absoluto, óbvio que sabendo fotografar, mas sair do zero absoluto a faturar R$3.000 por diária é questão de tempo. Porque existe um método, um passo a passo para a gente fazer isso. E eu venho trazendo isso para vocês todas as lives que a gente tem feito durante essas últimas 4 semanas. E eu compartilho isso porque lá no início, antes mesmo de eu decidir subnichar, de eu entrar, né, no início que eu estava entrando na fotografia de alimentos, que eu nem fazia ideia de tudo isso que eu estou falando para vocês, cara, ninguém ajudava. Tu mandava mensagem para um fotógrafo, era tipo assim, ou sem resposta, né? Eu me oferecia muito para ser assistente. Cara, ou eu não tinha resposta, ou obrigado, vou guardar o seu contato. Então, eu não tinha quem me direcionasse, eu não sabia para onde ir. Então, hoje, fazer isso que eu faço com vocês, direcionar, trazer conteúdo, explicar, mostrar o passo a passo, é como se eu estivesse me ajudando lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei na fotografia. Então, para mim, é um prazer gigantesco. Eu gostaria muito de ter o eu de hoje, 10 anos atrás, dando força, falando, Paulo, relaxa, meu amigo.
Você vai passar por todo esse processo aqui e você vai ver que no final essa porra vai valer a pena. Você vai chegar num nível de fotografia e num nível de mercado que você nem imagina. Há 10 anos atrás eu não fazia a mínima ideia. Há 10 anos atrás eu não fazia a mínima ideia que eu ia conseguir o que eu consegui hoje. Foi mal, pessoal. Então eu trago esses conteúdos porque, cara, é eu me ajudando, sabe? É eu olhando para 10 anos atrás, para um moleque que não sabia o que ia fazer, que queria fotografar, que queria viver da fotografia e mostrar o caminho e trazer essa oportunidade para todas as pessoas. Nem todo mundo vai pagar o preço que eu paguei. Nem todo mundo também vai precisar pagar o preço que eu paguei. Vamos lá, caralho. Então, o meu objetivo hoje, trazendo esse conteúdo, cara, é mostrar para todo mundo que é possível. Que independente da regionalidade que você tá, independente da cidade, se a tua cidade é pequena, se é grande, cara, a gente trabalha pela internet hoje. Isso não é impedimento para você conseguir viver da fotografia, para você faturar 3.000 reais, R$ 1.000, seja lá qual for o teu objetivo, fotografando 10 produtos. Porque a gente eu vi essa evolução na minha história, desde o início. E hoje a gente fatura R$ 6.500. O que para muita gente parece impossível. E eu tive a oportunidade de ver alunos meus. Deixa eu ver se o microfone está no lugar certo. E eu tive a oportunidade de ver alunos meus saindo do zero. Com 3 meses de fotografia, 6 meses de fotografia. Para ir 1 ano e meio depois. Ai, caralho. Para 1 ano e meio depois. Porra. Consegui faturar R$ 5.000. Viver da porra da fotografia. Não precisar ter estúdio, não precisar ter porra nenhuma. Precisar ter vontade de aprender. Então, meu objetivo, passando todos os conteúdos para vocês, é exatamente esse. É mostrar que é possível. Cara, se você pegar todas as lives que a gente fez, tanto por aqui quanto pelo YouTube, tem o passo a passo de tudo que a gente faz. De prospecção, de captação de clientes, de script de venda. Cara, tem tudo. Tudo. O meu objetivo não é esconder nada, é mostrar para cada vez mais pessoas. Até minha voz tá escrota quando chora, né? Quem não fica com a voz escrota? É mostrar para cada vez mais pessoas que é possível. Porque é o que eu sempre digo para vocês. O meu resultado é ver os clientes que eu atendo tendo sucesso. Os meus alunos tendo sucesso. O resultado deles é o meu resultado. Então poder hoje trazer isso, cara, ter a oportunidade de não depender de grana pra fazer isso. Porra, tem uma puta estrutura. A gente tem uma puta estrutura hoje, porra, pra fazer isso acontecer, tá ligado? A gente precisa de dinheiro pra fazer isso. A gente vive muito bem já da fotografia.
Então, poder dedicar esse tempo, pelo menos 2, 3, 4 vezes na semana, para trazer um conteúdo que seja relevante para vocês, para mostrar que é possível, para mostrar que, independente da tua dificuldade, tem uma frase que o Will Smith, eu acho que ele falou uma vez que, independente do teu problema, alguém já escreveu num livro a resolução desse problema. Então, tipo assim, cara, é querer fazer, é ter força de vontade, é seguir um passo a passo. Não é nada mais do que isso, sabe? É acreditar no processo, acreditar em você. Quando eu era mais novo, todo mundo da minha família me chamava de vagabundo. Ah, é vagabundo. Por quê? Cara, porque eu não me encaixava. Eu não via sentido. Eu não via sentido em trabalhar numa porra que eu não gostava só pra eu ter dinheiro no final do mês, brother. Só pra eu pagar a conta. Que vida de merda é essa? Então, depois que eu consegui... depois que eu decidi, na verdade, que eu ia viver da fotografia, independente do que acontecesse, independente do que... Enfim, decidi, irmão. Me comprometi com aquilo. Várias coisas começaram a acontecer. Até eu chegar hoje, né, na fotografia de alimentos. Eu já fotografei festa infantil. Eu comecei como a maioria dos fotógrafos começa. Qual é a menor barreira de entrada? Festa infantil. Cara, o meu primeiro trampo de fotógrafo foi fotografar casamento. Foi fotografar casamento em cartório. Eu cobrava R$ 100 pela sessão. Nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Só que eu queria viver dessa porra. E eu ia fazer tudo que fosse ético, moral e dentro das minhas crenças para fazer aquilo acontecer. Não tô falando de passar por cima de ninguém. Tô falando de fazer uma coisa que você acredita. Fazer uma coisa que você deita a cabeça no travesseiro e tenha certeza que você está vivendo o teu propósito. Aquilo que você nasceu para fazer, tá ligado? Basicamente é isso. Então, de onde surgiu a ideia da imersão PFZ Studio? Cara, de querer compartilhar isso com mais pessoas, de mostrar que é possível, independente do teu equipamento, independente da tua região, independente se a tua cidade é pequena, independente se você é um exímio fotógrafo ou não. Hoje a gente tem a oportunidade de aprender tudo através da internet, através do YouTube, através do Instagram. Então hoje a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente quiser, desde que a gente esteja disposto a pagar o preço. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de... vai ter vezes que vai dar errado, vai ter vezes que você não vai saber para onde ir, vai ter vezes que você vai ficar desesperado, você vai atrasar uma conta, porque isso aconteceu comigo no processo. Hoje, graças a Deus, porra, eu vivo numa casa foda pra caralho dos meus sonhos, porque eu acreditei. Na verdade, eu nem sonhava em morar nessa casa, mas porque eu acreditei que era possível viver da fotografia. E eu fui tomando as decisões e sempre estando aberto às oportunidades para fazer com que aquilo fosse possível. Então, o objetivo, né, que diabos é a imersão PFZ Studio? É compartilhar com vocês tudo aquilo que eu vivi na minha trajetória, como se eu estivesse falando com o Paulo de 10 anos atrás, que não tinha a mínima ideia de para onde ia, mas tinha muita vontade. Foi mal, galera. Então, a imersão PFZ Studio é isso, cara. É pra gente compartilhar conhecimento, é pra gente mostrar que é possível.
Valeu, Gabriel. Mas aí tu me fode que tu vai chorar mais. Aí tu me fode que tu me faz chorar mais. Filha da puta. Ai, caralho. Tá, vou parar um pouco pra dar uma respirada. E se tiver dúvida ainda sobre o que é a imersão PFC Studio, coloca aí nos comentários eu aproveitar. Pra ler os comentários que a galera mandou antes e fumar um cigarro, que eu acho que talvez eu dê uma relaxada. Tu tá rindo, né, seu filho da puta? Gabriel é um amigo pessoal que me conhece há bastante tempo. Mais de 15 anos, talvez. 20, talvez. Crescemos juntos. Também te amo, viado. Só precisa me visitar mais e vir nos meus churrascos. Filho da puta. A live inteira o seu chorando hoje, ó que merda. Vou acender um cigarro pra descontrair nessa porra. Camila, pega mais um café pra mim, por favor. Vamos ler os comentários, vai, galera. Eu fiz merda aqui no gimbal. Pronto. Obrigado. Dá um beijo. Então, o Marcelo fala aqui que ele está nesse exato momento elaborando orçamento para o cliente. Caio fala que o valor está na experiência e no conhecimento. Marcelo pergunta, quando você fala em uma diária de fotografia, são quantas horas e quantos produtos? Tem limite? Então, a gente trabalha com 10 produtos e geralmente a nossa diária dura entre 10 e 12 horas, porque a gente tem todo o processo, né, de produção dos alimentos, food styling, a montagem da luz da fotografia, a montagem dos hambúrgueres em si. Então, quando eu falo de diária, né, de dia, eu estou falando exatamente de fotografar ali entre 8 a 10 produtos. Já teve diária que a gente fotografou 12, por exemplo. Mas é sempre dentro dessa estrutura, né? Dentro de como a gente trabalha de forma remota, como falei para vocês no início, a gente deixa isso muito claro para o cliente, né? A gente deixa muito claro qual é o papel da nossa fotografia no negócio dele, né? Que não é simplesmente colocar em rede social, é agregar valor no cardápio dele, seja online ou físico, para que isso converta em venda para ele, né? Então a gente tem isso muito bem estruturado e passa isso com muita clareza para o nosso cliente quando a gente está fazendo a reunião de vendas. Caio, qual a sua experiência e maestria na fotografia e produção? O material que você produz em uma diária pode ser equivalente a 3, 4, até 5 diárias de alguém menos preparado. Obrigado, Caio. Caio também é um grande amigo. Dune Fotografia, vamos nessa.
Obrigado por tanto. Tá foda esses comentários. Dunion é um dos meus mentorados. Zeca manda botar pra fora aqui, já botei muito pra fora. Tá bom. Gabriel falou que sempre soube. Tamo junto. Mas eu tô rindo. Mas é verdade. Muito orgulho do que você conquistou. Obrigado, meu irmão. A Rosa fala que, Paulo, você passa um conteúdo incrível pra nós. Obrigado, Rosa. Espero ajudar cada vez mais. Gabriel falou que me ama. Também te amo, viado. A Yara fala, eu aprendi muito contigo. Eu tava 0 cliente, hoje tô com 4 clientes agendados. Porra, que felicidade saber isso, cara. Parabéns. Não é só por mim, é por você. Você fez o que era necessário. Todas as reuniões super assertivas. Cheguei agora porque estava trabalhando. Ontem trabalhei em uma pizzaria até 1 da manhã. Parabéns, Ayara. Fico muito feliz com o teu resultado. É sobre o pouco que aprendi aqui. Nem sempre estou presente. O que eu consigo, eu aprendo e boto em prática. Sou grata. Parabéns, Ayara. Caio. Para descontrair um pouco, assim como um fotógrafo amigo que conheço, você costuma a comer os hambúrgueres pós-foto? Então, Caio, como a gente faz food styling aqui no estúdio, né? Acho que você nunca teve a oportunidade de vir aqui. Tá convidado para vir. A gente, na hora do food styling, a gente usa muitos artifícios ali que dificultam a gente comer depois, né? Então, pô, prende a carne com alfinete, prende alface com alfinete. Então, geralmente, o hambúrguer ele tá todo preso ali, moldado, para que esteticamente ele fique muito bonito. Então, não dá para comer aquele hambúrguer que vai para foto depois dele ser fotografado. Mas, com certeza, no final, quando a gente não tá exausto, a gente faz uma hamburgada ali só para matar a fome do dia e já era. Esperar um pouquinho mais esse cigarrinho aqui. Porra, toda hora eu tô batendo no microfone. Agora a gente tá chique. Porra, de novo. Agora a gente tá chique. A gente colocou um microfone aqui tipo de podcast. Quando vocês forem reassistir essa live lá no YouTube, vocês vão ver que tá com a estrutura bonitinha aqui, tá legal. Vou até trazer mais pra minha boca aqui, ó. Então, é isso. A estrutura tá melhorando e tá tudo ficando bacana para que a gente consiga trazer mais conteúdo de valor para vocês. Incansavelmente vou falar para vocês sempre que o caminho é duro, mas vale a pena. Viver da fotografia vale a pena. Ainda mais para quem é apaixonado como eu e a grande maioria que está aqui assistindo, senão não estaria agora também. E isso vale para tudo, né, cara? Tudo na vida. Seja, né, o Caio não é fotógrafo, o Gabriel não é fotógrafo, mas todos são, enfim, comprometidos com seus trabalhos. Então, é isso. Comprometimento é o que faz a diferença no final. Caralho, chorei pra caralho. Pra que eu chorei? Acho que eu não vou botar essa live no ar, não, galera. Vai ser só pra vocês que assistiram mesmo. Tá foda. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Mas voltando, vou tentar falar sem chorar agora, tá? Então, cara, que diabos é a imersão PFZ Studio?
A imersão PFZ Studio é esse conteúdo que eu trago diariamente para vocês, mostrando o passo a passo de tudo que a gente faz aqui dentro do estúdio, como a gente consegue faturar de 1 a 3 mil reais por dia, fotografando apenas 10 produtos. Como eu dei o exemplo para vocês agora, hoje o nosso ticket já ultrapassou isso, mas eu acho que para vocês que estão começando, ou para vocês que ainda não têm um direcionamento mais detalhado, de 1 a 3 mil é super plausível, independente da região que você atua, independente do nicho que você atua dentro da fotografia de alimentos, independente da tua cidade ser pequena ou ser grande. Já mostrei para vocês em outros exemplos que fazer trabalho remoto não é um bicho de 7 cabeças e faz com que você não tenha barreiras geográficas. Então a imersão PFZ Studio é isso, é compartilhar conhecimento, compartilhar com vocês tudo aquilo que eu gostaria de saber quando eu estava iniciando e 10 anos depois eu sei. Então, isso encurta o tempo do processo, isso ajuda a direcionar, isso ajuda você a ter resultados numa velocidade maior. Então, o intuito e o objetivo com tudo isso aqui é justamente trazer para vocês esse material e ajudar vocês a faturarem de 1 a 3 mil reais por dia, fotografando apenas 10 produtos, que é completamente plausível, possível, diante de todas as provas, exemplos que eu já trouxe para vocês, certo? Então, a imersão PFZ Studio ela surgiu dessa segunda virada de chave, onde a gente entrou na pandemia, se viu completamente perdido, todos os negócios fechando e muitos prosperando. Então, a fotografia por si só, pelo menos no modelo que eu comecei a atuar e modelei para atuar, ela decolou, porque a gente já não tinha mais barreira geográfica. Então, a gente começou a atender clientes de Brasília, da Bahia, de Minas Gerais, do sul do país, de São Paulo. Cara, a gente não tem mais barreira geográfica. Hoje a gente vive num mundo paralelo. Eu não dependo do Rio de Janeiro. Uma vez, uma pessoa que estava interessada em fazer mentoria comigo me chamou, marcou reunião e tal. E a primeira justificativa para ele fazer a mentoria comigo foi que eu era do Rio de Janeiro, que ele estava se mudando para a cidade do Rio de Janeiro e que, como eu conhecia muito a cidade do Rio de Janeiro e os restaurantes, eu poderia ajudar ele. E aí eu dei a triste notícia para ele. Eu falei, cara, desculpa, eu não vou poder te ajudar nesse quesito, porque hoje o nosso trabalho é feito 100% de forma remota. A gente atende 0,01% dos restaurantes do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está no mundo paralelo de verdade. A gente hoje não depende do Rio. Se eu me mudar para São Paulo, se eu me mudar para qualquer lugar do Brasil hoje, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalho hoje, porque eu não tenho barreira geográfica. Ter essa clareza, ter essa confiança, ter essa liberdade faz com que a gente tenha uma qualidade de vida e uma tranquilidade em trabalhar com o que a gente ama, que é impagável. Então, o objetivo com essas lives é trazer isso para vocês também. É mostrar para vocês que isso é possível, que independente da tua região, independente de se você tem um portfólio vasto ou pequeno, independente se você tem equipamentos de ponta ou não. Eu comecei a fotografar com uma D90, uma 1855. Inclusive tem um vídeo no canal que eu mostro isso, né? Porque muitas pessoas falam, com esse equipamento, com essa lente, a gente foi lá e matou a cobra e mostrou o resultado, né? Não é com lente, é conhecimento. Com uma 1855, que é uma lente de entrada, e com uma D90, que é uma câmera que tem mais de 10 anos, a gente conseguiu fazer um bom resultado com luz natural e com luz artificial. Então, independe do teu equipamento, independe da tua região, independe se você tem flash ou não, independe disso, cara. É o teu querer com direcionamento e método. É isso que vai fazer você crescer na tua jornada da fotografia de alimentos. E o meu objetivo com essas lives, com o Imersão PFZ Studio, é mostrar para você, provar por A mais B que isso é possível. Certo? Pessoal, alguma dúvida?
Acho que eu já falei bastante por hoje. Que horas são? Tem 1 hora de live. Queria saber se há alguma dúvida, se há algum comentário. Coloquem aí no chat que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Mas eu acho que a missão hoje foi cumprida. Mostrar para vocês que diabos é essa coisa de imersão PFZ Studio. Certo? E eu vou tomar o resto do meu cafezinho aqui e acender um cigarro. E uma coisa que eu acho interessante frisar, que eu falei durante a live, mas agora nos finalmente aqui eu acho de extrema importância frisar o seguinte. Quando o teu foco tá no dinheiro, nos teus ganhos, na tua... Como é que eu posso dizer? No teu egoísmo, é muito provável que você não tenha resultado. Mas quando o teu foco tá em resolver o problema do teu cliente, em fazer ele crescer, em fazer ele vender mais e não simplesmente tirar fotos para ele, porque ele acha que precisa por causa disso, daquilo, você naturalmente colhe os frutos a longo prazo. Naturalmente. Você fazendo um bom trabalho, direcionando o cliente, que na grande maioria das vezes, como eu falei para vocês, hoje eu atendo clientes do Brasil inteiro. Cara, eu atendo clientes que têm 50 mil habitantes na cidade. O cara não entende como é que funciona a rede social. O cara não entende como é que funciona a iFood. Trazer esse conhecimento... Primeiro, estudar e se aprofundar na tua profissão, que eu acho que isso é fundamental para o fotógrafo de alimentos. E trazer essas informações na tua reunião para o cliente, se importar com ele, colocar ele em primeiro lugar, vai fazer com toda a certeza do mundo que a venda seja um efeito colateral da sua reunião. Porque o cliente vai ficar tão grato pelo que você fez por ele que ele vai te querer por perto. Eu tenho clientes que eu tenho relacionamento de anos, de 4, 5 anos atrás. Porque a forma que eu ajudei no momento que ele precisou e como mudou e virou o negócio dele é algo que é aquela reciprocidade que a gente sempre fala nas lives. É algo que é impagável. Dinheiro não paga. E eu também não quero o dinheiro, que ele me pague mais dinheiro. Eu fiz o que era necessário para fazer. Então, a partir desse momento que você foca no teu cliente, que foca no resultado dele, naturalmente o resultado dele vai ser o teu resultado. Marcelo, só agradecer mesmo, sem dúvidas por hoje. Cara, que bom. Que bom que esse conteúdo tá te agregando e os outros também. Ah, e lembrando que tem 3 estreias programadas já no YouTube, ou seja, uma vai sair amanhã, uma vai sair segunda e uma vai sair quarta ou quinta, que é a segunda câmera que a gente grava aqui para o YouTube, com o material compilado e com os cortes de respiro, ou seja, é o conteúdo denso que vai fazer você absorver tudo que a gente conversou no dia da live aqui pelo Instagram, organizado e mapeado através do YouTube. Então são lives ali, são vídeos de 40 minutos, 50 minutos, todos compilados ali para que você reveja esses materiais, anote, faça resumo e aplique isso no teu dia a dia. Como eu falei, o objetivo da imersão PFZ Studio é trazer esse tipo de conteúdo. Desculpa pelo choro, Rosa, e todos que estavam assistindo aí. É porque eu acabo me emocionando por essas coisas. E que bom que você gostou. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que participaram da live hoje. Desculpa pelo choro, mas tocar nesses pontos são sensíveis para mim porque foram mudanças de chaves muito importantes na minha vida e que me possibilitam hoje viver uma vida extraordinária que há 10 anos atrás eu não fazia ideia que
eu poderia viver. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Beijo no coração de vocês. Acho que por hoje é só. E amanhã a gente volta com mais uma live sem choro e com mais conteúdo para vocês. Hoje eu só queria atualizar vocês o que é a imersão PFZ Studio e tudo que vocês podem esperar dela. Beleza? Beijo no coração e até amanhã. Fui!